I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Oi gente, meu nome é Tayla e eu tô aproveitando a maquiagem e vou aproveitar para falar sobre outro vídeo com vocês. Eu pensei em falar hoje sobre colorimetria. É um assunto que muita gente tem medo, né, de arriscar. Eu tenho, por exemplo, amizades que fizeram curso comigo de cabelo, mas tiveram muita insegurança para mexer com essa parte, e eu confesso que é uma das minhas favoritas no cabelo. Eu sempre gostei muito de fazer mecha, de fazer transformações mesmo dessa parte. Então, a colorimetria, ela é a base para qualquer coisa, até mesmo a maquiagem. Por exemplo, eu mostrei no vídeo para vocês da maquiagem colorida que eu não tinha o verde. Mas como é que faz o verde? É misturando o amarelo com o azul, que dá o verde. Então, assim, a colorimetria é mais ou menos isso. São as junções de cores, o que vai neutralizar o que vai matizar o que, né? Então, é muito legal. Eu separei aqui algumas coisas para poder falar com você. Tem a estrela de Oswald. Não sei como é que não pronuncia isso, mas é uma estrela com as cores, dizendo cada cor neutraliza o quê. Então, a pontinha de uma estrela neutraliza outra pontinha. Eu vou tentar colocar aqui a foto para vocês terem uma noção do que eu tô falando, que uma neutraliza o quê. Mas eu vou dizer para vocês mais ou menos o que eu tenho aqui. Por exemplo, eu tô com cabelo vermelho e eu quero tirar o vermelho. Para eu tirar o vermelho, eu preciso saber qual a cor que vai neutralizar o vermelho, que no caso é a cor verde. Algum tempo atrás, eu não sei se ainda continua, a coloração ponto 2 mate, ela tinha coloração verde. Eu lembro que quando eu tinha o cabelo ruivo, né, eu já tive cabelo ruivo, eu já fui loura também, mas não me peçam fotos porque eu era muito feia, não vou botar aqui, eu prefiro o preto 1000 vezes. E eu fui no salão, na época eu não sabia, eu sempre gostei muito de mudar meu cabelo. E a menina que fazia meu cabelo falou que era o verde, o mate. Então foi aí que eu comecei a procurar. Realmente saiu. Meu cabelo, eu senti até que meu cabelo tava meio verde. Mas não tava não, eu acho que era até impressão. E se tava, não era nada perceptível não. E por eu mudar tanto o cabelo, tanto gostar disso, eu falei, eu vou fazer um curso de cabelo. Eu tinha acabado de sair, né, do trabalho. Eu falei assim, eu quero fazer um curso de cabelo, pelo menos assim, eu aprendo em mim. Eu não vou mentir pra vocês. Na época que eu comecei a fazer o curso, que eu entrei pro curso, eu achava que era uma coisa muito simples pra mim, porque eu sempre fui muito dedicada, eu sempre gostei muito de cálculos, sempre tive vontade de fazer engenharia, e eu ir pra cabelo, eu achei que eu tava meio que me desmerecendo. Não vou mentir, eu deixei mesmo a desejar quando falava dessa profissão. E quando eu comecei, eu vi que não é uma coisa tão simples, não é qualquer um que aprende tudo e faz bem o serviço. Existem muitos cabeleireiros, bons e ruins, mas os bons você vê que o trabalho é melhor, você vê que ele tem uma clientela melhor e você vê um resultado muito satisfatório. E eu quis ser isso. Quando eu fiz o curso, eu era bem novinha. Eu devia, não que eu seja velha, tá? Mas eu acho que eu tava com 21 anos, mais ou menos. Eu tenho 30 agora. E, tô um pouquinho velha. E eu comecei o curso, eu gostei muito. Eu me destaquei muito no curso, eu lembro. Eu sei que não vem o caso falando de colorimetria, mas só pra explicar um pouquinho minha trajetória pra vocês. E eu tirava 10 em tudo, eu era muito boa e eu fui convidada para ser instrutora na época do curso. Só que ao mesmo tempo eu tinha passado para a faculdade, para a UFRJ, para fazer física. E quando eu passei para física eu fiquei encantada, eu falei, meu Deus, vai ser, então eu preciso me dedicar à faculdade, porque era o meu sonho. E não o curso de cabelo, apesar de eu ter gostado muito. E eu fiquei muito insegura também, porque assim, no início eu era muito insegura, né, para fazer minha primeira mecha em casa, né, no salão, que montei um mini salãozinho em casa, eu tive muito medo. Então, como a insegurança estava mexendo muito comigo, eu sempre fui muito medrosa, eu preferi optar pela faculdade. O primeiro semestre eu estudava de 3 horas da manhã e consegui me dedicar. Mas depois a gente teve que trabalhar e eu desandou muito, eu não conseguia ir pra frente na faculdade de física. Eu fiquei uns 3 anos fazendo, mas eu não estava me sentindo boa.
Até que eu comecei uma outra faculdade, não tem nada a ver, que foi logística. Mas também tive que sair da empresa, porque a empresa acabou fechando. Aí foi quando eu falei assim, vou voltar com o salão. Pra voltar com o salão, eu queria me especializar em mais coisas. Então eu falei assim, vou fazer um curso de maquiagem, porque para eu supervisionar alguém no meu salão, eu tenho que entender. Não que eu queira trabalhar com tudo, porque eu não ia dar conta de fazer tudo. Então eu fiz design de sobrancelha, eu fiz maquiagem, mas eu tive muita insegurança. E eu comecei a praticar ali no salão, a gente fez debutante no salão, então foi muito legal ali, eu consegui pegar a experiência. E o que tem a ver tudo isso? Eu não sei. Eu só quis contar pra vocês mais ou menos como tudo começou. Então, assim, eu fiz várias áreas, não abri mão do salão, mas eu pretendo voltar com ele. Cabelo é uma coisa que eu amo mais, né? Acho que a minha paixãozinha é o cabelo. Maquiagem também, mas cabelo pra mim é uma das coisas que eu gosto muito. Então, a parte da colorimetria eu vou explicar mais ou menos sobre tinta. Muita gente me pergunta o que significa tal tinta, que número é esse, porque essa caixinha é de uma cor e a outra caixinha é de outra. E eu vou tentar explicar para vocês. O que considera numa tinta, na caixinha de tinta, é a numeração. Não importa o nome, não importa a foto, é a numeração que está valendo. Quando a gente tem uma tinta com final .0, a gente diz que ela é a base. Ela é a base de qualquer um, porque tem as nuances que vai mudando o tom dela. Por exemplo, começa com 1.0. 1.0 é o preto. E vai até 12.0, que é o louro super claro. Quando é 2.0 é castanho escuríssimo, mas tem uma tinta que eu gosto que é preto o nome dela, mas não é preto. Então, como eu uso um tonalizante, eu gosto muito do tonalizante da L'Oréal, Casting, e eu uso sempre o 1.0 porque eu gosto do preto, eu não gosto do preto azulado. Como que você sabe que é azulado? Quando tem as nuances, por exemplo. O ponto 0 é a base. O ponto 1, ele tem tonalidade cinza, que é o que vem do azul. O cinza vem do azul, então quer dizer que é o azulado. O ponto 2, antigamente tinha o mate escrito na caixinha e tinha o irisado. O irisado era pro tom violeta e o mate era o tom verde. Então a gente tinha que ter cuidado na hora de comprar a tinta para saber qual que você queria matizar. Hoje em dia eu confesso que eu não sei se ainda existe. Tem muito tempo que eu não uso essa tinta. A ponto 3 é a dourada. Muita gente fala, eu quero um louro dourado. É a ponto 3. Essas ruivas, né? Essas ruivas natural que eu acho lindo. Tem que usar o cobre. O cobre é o quê? O ponto 4. Isso é tudo decorado, tem que decorar. O ponto 5 é aquele acaju, né? Que é o violeta também. O ponto 6 é o vermelho. O ponto 7, chocolate. Ponto 8 é o pérola, que ele é mais pro cinza. E o ponto 9 é o cendré, que é mais pro violeta. Só que assim, não é só tipo 6.1, 6.2, às vezes tem 6.31. O que significa 31? Significa que ele é o dourado, que é o 3, e o 1, que é o cinzentado. Só que sempre o último número, ele quer dizer que é mais fraco. Então, eu tenho 6.31, eu tenho um dourado acinzentado. Se eu tiver um 6.13, eu tenho um louro acinzentado meio dourado, bem pouquinho dourado, mais cinza do que dourado. Entendeu como é que é? Então, sempre o número de trás, o último número, ele é o mais fraquinho que tem na coloração. Por exemplo, o reflexo normal é esse, 6.1. Vou usar uma coloração diferente, 7.6. 7 é um louro, ponto 6 vermelho, então é um louro, o 7 é um louro médio, então é um vermelho médio, mais ou menos, que você vai ter. Se você tiver o 7.66, ele é um profundo, porque ele tem 2 vezes o vermelho, então ele é bem profundo, bem vermelhado. Se você tiver o 7.06, ele é muito leve, porque o último número, que é o 6, ele é o mais fraco, e o 0 é a base, ou seja, então é bem leve e vermelhado. Agora, se você tiver um 7.60, significa que ele é bem forte, porque o 0 é a nuance, mas ele tá lá no finalzinho, e o 6 tá no início. Então, quando tiver ponto 60 final, 7.60, ele quer dizer que ele é o mais forte. A coloração, ela vem com algumas oxigenadas. Até o 6, se eu não me engano, é oxigenado de 20. E depois disso é de 30. Ah, tá. Mas qual a diferença de oxigenado de 10, 20, 30 e 40? A oxigenada de 10, ela não altera o tom do cabelo. Ela não altera. A de 20, ela aumenta 2 tons. A de 30 aumenta 3 tons. E a de 40 aumenta 4 tons. Né? Quando você for descolorir para fazer uma mecha. Então, isso são coisas que você precisa saber de coloração.
Uma coisa que é muito importante, que eu acredito que muitas pessoas não saibam, porque me perguntavam muito no salão. Um cabelo branco, se você aplicar uma tinta só nuance, por exemplo, eu quero aplicar a 366, minha mãe até usa. Se você tá aplicando só nuance, ela não vai dar cobertura total ao cabelo branco. Você precisa usar a base mais um pouquinho da nuance. O que seria isso? É pegar 3.0 mais um pouquinho da 366, porque isso vai cobrir o cabelo branco. Mas se o cabelo branco for muito oleoso, o que você pode fazer? Uma dica muito boa. Você pode pegar um pouquinho do pincel, né, de pintar o cabelo, um pouquinho da oxigenada de 20 e aplicar no fio branco, só onde tem fio branco. Deixar uns 15 minutinhos, secar com secador e assim aplicar a tinta dessa forma que eu tô te falando. Ou só a base, se a pessoa não quiser só a base, ou se ela quiser a nuance, você explica para cliente que você precisa ter um pouquinho da base com um pouquinho da nuance para poder dar cobertura total ao fio branco, senão não vai cobrir. E é muito importante fazer isso no fio branco porque vai tirar essa oleosidade do cabelo e vai pigmentar melhor. Mas se o cabelo também for todo branco, você não pode sair aplicando uma tinta de qualquer jeito, porque tem que ter um fundo de clareamento o cabelo. Não pode você aplicar porque não vai pegar cor. É a mesma coisa que você tiver loura e quiser botar um preto. Vai ficar verde. Entendeu? Não tem como você pegar um cabelo super amarelinho e tacar um preto. Você tem que deixar o cabelo, tem que colocar um pigmento laranja ali para você poder unir as cores e deixar a cor original. Então é muito importante você estudar sobre colorimetria. Não é muito difícil, mas são muitos detalhezinhos que precisa entender. Então, essas que eu contei pra vocês hoje são as que, assim, as que mais me procuraram, me perguntavam, por exemplo, por que uma loura usa um shampoo roxo? Porque o roxo, o violeta, ele matiza o amarelo. Então, ele não vai deixar aquele cabelo amarelado. Quando eu faço mecha, eu gosto muito de usar uma oxigenada roxa, porque quando ela tá descolorindo, isso é uma dica muito legal, tá, gente? Quando tá descolorindo, o cabelo não fica amarelado. Ele já se descolore para um lourinho. Mas é muito mais caro, nem todo mundo tem condição de comprar. Então você compra a oxigenada branca, mas compra um shampoo roxo para poder aplicar na hora que você estiver matizando o cabelo. E também para usar toda semana, pelo menos. Quando o cabelo tá laranja, por exemplo, abriu por laranja, o que as pessoas fazem? Eu, por exemplo, sempre faço isso. Eu matizo com cinza, com azul. O que é o azul? É o ponto 1. Mas tá muito laranja, então vou matizar com ponto 11. A pessoa quer acinzentar, então pode ser ponto 11. Mas a pessoa não quer acinzentado, ela quer um dourado. Mas como é que eu vou tirar aquele laranja? Eu tenho que misturar duas tintas. Eu vou ter que pegar uma com pigmento bastante cinza, mas uma outra que tem um pigmento bastante dourado, para poder misturar e ficar meio a meio ali. Entendeu? É meio complicadinho essa parte de juntar tinta, mas se você aprender o que matiza o que, você consegue. O primeiro cabelo que eu fiz, eu achei que tinha ficado muito cinza, né? Porque eu não tava muito acostumado com aquilo. Eu fiquei um pouquinho nervosa, mas eu tinha o que tirava o cinza, que era o cobre. Era o cobre? Isso, acho que era isso, cobre. Eu tinha lá. Aí eu falei assim, beleza, quando eu vou lavar aqui, vou tentar tirar. Na hora que eu comecei a secar aquele cabelo, tava um cinza. Não era cinza, era uma coisa muito linda. Sabe aquele orgulho que eu tive? Caramba, eu consegui fazer sozinha e ficou muito maravilhoso. Ficou lindo o cabelo, eu não sei nem explicar pra vocês. Então, às vezes o que você vê molhado não quer dizer que vai ficar feio, seco. Quando molha é uma coisa, mas quando você seca é outra. Então, às vezes tá cinza, você tá achando que tá cinza, mas não tá. Tá uma cor linda, muito bonita. Então você só tem que ter cuidado para não manchar a raiz, porque às vezes quando o pó de colorante tá muito ralo, mancha, né? Então você tem que ter cuidado. Se manchou, beleza, você vai lá e tira. Como matizar um cabelo louro? Você sempre tem que usar oxigenado de 10. Ou então usar um matizador pronto. Gente, o vídeo tá ficando muito grande. Eu falo muito e essas coisas é uma coisa que eu gosto muito. Então, vocês deixem seus comentários aí. Se vocês tiverem dúvidas, bota aí que eu respondo. Hoje eu falei só sobre de coloração, sobre cabelo branco. O nome desse negócio que eu falei sobre 20 minutos de oxigenado no cabelo branco é mordaçagem o nome. Vocês até podem pesquisar sobre isso. Então, por hoje vai ser só isso, sobre a colorimetria, sobre tintura e sobre fios brancos. Então, qualquer dúvida, deixa aqui no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, ajuda a divulgar o canal. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo, tchau!